A graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal A Poderosa Palavra de Deus com o presbítero Sérgio Santos. É motivo de muita alegria estarmos aqui mais uma vez. Convido você rapidamente a abrir a Santa Palavra. A palavra se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 15, apenas. Nós veremos que essa palavra que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, ela mostra que o Senhor nosso Deus, o Deus do profeta Isaías, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de todo aquele que é cristão, ele jamais se esquece do seu filho e ele jamais se esquece da sua filha. Abra Isaías, capítulo 49, versículo 15, que diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Aleluia. Ó Senhor meu Deus, Pai bendito, maravilhoso, essa tua palavra nos fortalece, nos aviva, e isso é motivo de júbilo, que o Senhor possa estar nesse momento tendo um encontro com todos aqueles que estão desesperados e desanimados, em nome de Jesus, amém. Que palavra tremenda! Nós abrimos no livro, conforme está aqui na Bíblia, que fala de um homem chamado Isaías. O nome Isaías no hebraico significa salvação vem de Javé. Javé é Deus, Yavé é Deus. Então o nome desse homem é um nome muito maravilhoso, é um nome muito pertinente, não só na época, mas também nos dias de hoje. É um nome que mostra de quem ele é filho. Então Isaías significa isso, a salvação vem de Jesus, vem de Deus. Nós vemos aqui que esse Isaías era filho de um homem chamado Amós, foi profeta de Judá nos reinados do rei Osias, do rei Jotão, Acais e Ezequias. Nós vemos que o ministério de Isaías começou em 740 a.C., sendo um ministério duradouro. Segundo a Bíblia, Isaías ele profetizou aproximadamente 47 anos servindo ao Senhor, e o Senhor cuidando dele, fortalecendo ele. Nós vemos também que esse livro do profeta Isaías, ele tem propósitos. Aí você pergunta, qual é o propósito? O propósito é ensinar que Deus é poderoso e exige que seu povo seja santo. Nós vemos isso. Mas também nós vemos que o propósito primordial é mostrar o Messias, aquele que viria da Virgem, aquele que seria gerado pelo poder do Espírito Santo. Então esse propósito aqui nós vemos no capítulo 1. Capítulo 1 ao capítulo 39, fala do tempo em que Judá era ameaçada pela Assíria. O povo de Israel, ele estava sendo muitas vezes ameaçado, com muitas ofensas pelo rei da Síria. E para você ter um entendimento, quem eram os assírios? Era um povo que era hábil no aço. Enquanto o povo de Israel usava o bronze como arma de guerra, e o bronze ele é maleável, ele pode se partir, o aço, o ferro é diferente. Então nós vemos que do capítulo 1 ao capítulo 39, o povo de Israel estava sendo ameaçado pelos assírios. Nós vemos também que nesse tempo o Senhor usa o profeta Isaías. O povo deveria abandonar o pecado, como nós vemos aqui no texto, e abraçar a justiça e o respeito ao Senhor. Quando nós chegamos do capítulo 40 ao 55,
fala da humilhação do povo que foi expulso do país como castigo. Então, do capítulo 40 ao 55, o povo é expulso porque eles ainda permaneceram na irreverência, na profanação, na idolatria, no pecado. E os assírios chegaram impiedosamente e o povo foi levado cativo. E nós vemos aqui que mesmo no capítulo 40 ao capítulo 55, o Senhor deixa a promessa. E a promessa do Senhor é que ia trazer o povo de volta do cativeiro. Quando nós lemos aqui do capítulo 56 ao capítulo 66, Deus usa o profeta Isaías para consolar os seus filhos, consolar aquele povo rebelde, desobediente. Então, do 56 ao 66, Deus usa o profeta Isaías para trazer conselhos para o povo após a volta do cativeiro babilônio. Quando nós chegamos aqui no contexto, quem era Isaías? Isaías era um homem que, segundo estudos, era de uma família respeitada. E ele era seguidor da lei de Deus. Mas em Isaías 6,8, o Senhor tem um encontro com ele. E ele menciona: mas Senhor, meus lábios é impuro, meus lábios são contaminados, a minha mente é corrompida. Isso eu estou parafraseando agora. Mas ele fala que ele é um homem pecador, de lábios impuros. E imediatamente o Senhor vê o desejo dele de arrependimento, de nojo do pecado e de vergonha. E vemos também a sua ação se humilhando e crendo na providência divina, pela qual o Senhor ordena um anjo com uma tenaz na mão, tira brasas vivas do altar, e a brasa viva que vem na tenaz toca nos lábios de Isaías, e seus lábios é purificado, sua iniquidade é retirada. Nós vemos isso para nós entendermos em Isaías 6,8. E mais na frente, Isaías escuta a voz do Senhor, ele já purificado, ele já sem peso na consciência. Em Isaías 6,8, ele escuta o Senhor falando com Jesus e o Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Senhor falava assim: depois disso ouviu Isaías a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse-me eu: envia-me a mim. Isaías escuta o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós para evangelizar? E nós sabemos na Bíblia que essa honra e privilégio de pregar, de evangelizar, os santos anjos, eles almejaram. Mas o Senhor, pelo seu amor para com a humanidade, ele disse: não, essa honra eu vou dar aos homens. E Isaías 6,8 declara: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aplicação para mim e para você: será que eu e você fizemos isso no dia de hoje? Será que eu e você todos os dias fazemos isso? Ao abrir os olhos e respirar o oxigênio, será que no nosso primeiro momento nós oramos e declaramos: Senhor, graças te damos, eis-me aqui, envia-me a mim, porque este é o propósito do ser humano, fazer parte do reino de Deus. Então nós vemos aqui no contexto, no capítulo 9 e versículo 6, fala de quem? Fala de Jesus. Como eu falei antes, havia dito, esse Isaías, ele tem o objetivo principal, falar do Messias. Isaías 9,6, abra a Bíblia, Isaías 9,6. Nós vemos aqui o texto que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Essas prerrogativas não é para o homem na terra, não é para autoridades terrenas, não. Só quem tem essa prerrogativa, essas atribuições, é Jesus. Então nós vemos que Jesus salva, ele restaura, jamais se esquece do seu filho. Então nós vemos aqui, volte comigo para o texto, Isaías 49,15, o Senhor falando para o povo de Israel. Você pergunta: o que significa essa palavra?
Vamos voltar um pouquinho rápido no contexto, para nós entendermos o texto. O povo de Israel, ele estava no cativeiro babilônio. E eles acharam que o Senhor tinha se esquecido deles. Mas o Senhor nunca se esquece dos seus filhos. O Senhor cumpre e Ele é fiel com todas as suas promessas. O Senhor tinha dito que após 70 anos de cativeiro, o povo seria trazido de volta. E o povo, nós sabemos quem é. Aqueles que são filhos, aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que buscam a sua face, aqueles que obedecem o Torá, a lei de Deus, seus mandamentos. Então, quando nós voltamos aqui, nós vemos em Isaías 49, 15, mais uma vez, acompanhe comigo, Isaías 49, 15, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, ó mulher. Eu todavia não me esquecerei de ti, ó homem, ó crianças, ó jovens, ó idosos. O Senhor não se esquece dos seus filhos. Quando nós chegamos aqui, no início, o Senhor se compadece de todo filho que o temem. Então a palavra comprova que o Senhor não se esquece. E o não se esquecer no hebraico significa porque ele se compadece. Se compadecer é sentir o teu sofrimento. Abra a palavra no Salmo 103, versículo 13. O que é que fala no Salmo 103, versículo 13? No Salmo diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O temer no hebraico não é ter medo. O temer no hebraico é respeitar. Respeitar significa obedecer, estar atento à sua voz, atento à sua palavra. E isso todos os dias. Então nós vemos que o temer é isso, é honrar, é obedecer, reverenciar. Atos 5:29, vamos comprovar mais essa palavra, porque a Bíblia, ela testifica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta, ou seja, a interpretação da Bíblia não vem de mim, ela mesmo faz isso. Na hermenêutica nós vemos isso, a arte de interpretação bíblica. Então abra comigo agora Atos 5:29, fala de Pedro. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nós vemos isso em Atos 5:29. Em Atos 5:29, o presbítero, o apóstolo Pedro, ele fala uma coisa para mim e para ti. Antes significa prioritariamente. Importa mais obedecer o mandamento, a vontade, o juízo de Deus do que aos homens. Abre aspas, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu não estou dizendo que não é para você obedecer seu pai, o guarda de trânsito, as autoridades judiciais, as autoridades educacionais, as autoridades médicas. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando qualquer uma dessas autoridades, elas ordenam uma coisa fora da vontade de Deus, aí sim nós devemos meditar na palavra e pedir sua direção. Porque todo aquele que é filho de Deus, ele obedece o professor, ele obedece o chefe na empresa, o engenheiro, o médico, obedece na rua, respeita os mais velhos. Nós aprendemos isso na Bíblia. Mas quando em Atos 5:29 Pedro fala isso, importa obedecer mais a Deus, nós precisamos entender o que significa. Quando Pedro está dizendo que precisamos, importa, é necessário primeiro obedecer mais a Deus do que aos homens, isso porque naquela época os homens eram muito obstinados, fraudulentos, e eles também idolatravam, estavam debaixo do paganismo. Então nós vemos nessa questão, eram sanguinários. Hoje também não é diferente. Nessa questão sim, importa obedecer ao Senhor do que os homens. Então vamos voltar para o texto. Isaías 49:15, o Senhor fala comigo e fala contigo. Ainda que a mãe esqueça do seu filho que ainda mama,
de forma que não se compadeça do filho do seu ventre. Aí o Senhor fala agora comigo e contigo. O Senhor diz: eu todavia não me esquecerei de ti, minha filha, meu filho, crianças, jovens, adolescentes, idosos. O Senhor não se esquece de mim nem de ti. E nós vemos ainda no texto, quando o filho pede, o Senhor ouve. Então a Bíblia diz que o Senhor, ele escuta. Assim como ele escutou e ouviu o clamor do povo no cativeiro, e ele trouxe o povo do cativeiro, ele também escuta o meu e o teu. Abra a palavra do Senhor em Mateus 7,11 e vamos comprovar, corroborar com o texto. Em Mateus 7,11 a palavra diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, o que nós aprendemos aqui no texto? O amor aqui na terra, isso é comprovado na psiquiatria, na psicologia, na ciência, na medicina. Um vínculo de amor na questão de parentesco, consanguinidade de primeiro grau, qual é o maior vínculo? Aqui na terra, é o amor da mãe para com o filho. Logicamente, tem pais que também chegam perto, mas só que os pais, eles não carregaram o filho 9 meses na região intrauterina do ventre, mas as mamães sim, sentiram as dores de parto, sentiram as mudanças hormonais, as cólicas e a dor propriamente dita. Significa dizer que existe uma simbiose, entranhas, ou seja, uma relação muito íntima. Mas só que a palavra diz, ainda que essa mãe se esqueça-se, ou venha se esquecer do seu filho, e ela pode acontecer, isso pode. Muitas mães, por questões diversas como estresse pós-traumático, depressão pós-parto, muitas vezes ela esquece mesmo. Ou muitas vezes por pressão do ponto de vista familiar, ela esquece. Mas o Senhor não. Ele jamais vai se esquecer de você, criando essa palavra. Ele jamais se esqueceu de mim, que estou caminhando há 28 anos nesse caminho. João 14,6, Jesus disse: qual é o caminho para o céu? Jesus disse: ele é o caminho, a verdade e a vida. Então 28 anos dando glórias ao Senhor. Mesmo fraco, sem força, mas o Senhor tem me sustentado até agora. O Senhor não se esquece de ti. E nós vemos aqui em Mateus 7,11, o Senhor declara que mesmo nós sendo maus, o Senhor mesmo assim ainda manda chuva. Ele manda o sol para a fotossíntese, a radiação gama para as lavouras. O Senhor ainda dá força, dá inteligência aos homens maus. Sacia, farta-os de alimento, de comida, de tudo do bom. Isso é graça e misericórdia, isso é bondade. E nós vemos aqui que quando nós que somos filhos, eu e você, a gente pede, ele nos dará o mais precioso que ele tem. Você pergunta, é ouro e prata? Não, isso é perecível, isso vai ficar aqui na terra. Ele dará o Espírito Santo. Nós vemos isso em Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13, você pode abrir. O Senhor, ele vos dará tudo, as necessidades básicas, parafraseando, e nos dará o Espírito Santo. E quando ele te der o Espírito Santo, você vai receber virtude, que é poder de Deus. Eu vou te falar algumas virtudes aqui. Retidão, você vai ser uma pessoa reta, vai falar sempre a verdade, você vai receber sinceridade, você vai ter forma de expressar a tua sinceridade sem magoar ninguém. Você vai receber pureza, significa dizer que tua mente vai cair por terra toda maldade, toda luxúria, toda forma de pecado, chamam os supersticiosos, vai cair tudo isso. E também o Senhor vai te dar humildade, ausência de orgulho. É você mesmo sendo dotado de saberes e conhecimento, você vai reconhecer o teu próximo, o teu vizinho, igualdade ou superior a você mesmo, mesmo você sendo superior. Porque humildade é isso, ausência de orgulho. E também o Senhor vai te dar sabedoria.
Provérbios 9, 10, 9, 9, 10 fala isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vemos que, ainda que a mãe se esqueça do filho que mama, do filho do seu ventre, o Senhor todavia não se esquece de mim, não se esquece de ti. Tiago 4,3 declara que nós, quando pedimos, acompanhe Tiago 4,3, pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Então, aplicação para nós. Aquele que é filho, aquela que é filha, aqueles que são os filhos que o Senhor não se esquecerá, eles pedem bem. Eles pedem bem por quê? Porque eles pedem segundo a vontade de Deus. Aquele que pede mal, como fala Tiago, capítulo 4, versículo 3, é aquele que pede para o seu ego, para a sua exaltação, para a sua arrogância. E eles pedem e não recebem. Por quê? Eles pedem, não é para a glória de Deus. E nós sabemos que mesmo assim, o Senhor concede tudo isso. Mas tem uma observação: aqueles que fazem parte da promessa, o Senhor tem coisa melhor para eles. O Senhor contempla todos os homens. Então, se o Senhor tem coisa boa para mim e para você que é filho, eu convido você a abrir Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Provérbios 15, 3 fala uma coisa maravilhosa. Abra a palavra, Provérbios 15, 3. Declara que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e contemplando os bons. Então, em Provérbios, capítulo 15, a partir do versículo 3, nós vemos um atributo do Senhor. Que atributo é esse? Onipresença. O Senhor é o Deus onipresente. Ele está em todos os lugares, tanto nos lugares físicos, na terra, no espaço, como também nos lugares da dimensão espiritual, no céu, em todo lugar ele está. Até no lugar de tormento no inferno, a justiça e a ira de Deus também está lá, contemplando tudo. O Senhor, ele é onipresente. Ele está contemplando agora o teu sofrimento. Ele está contemplando o teu desespero. E ele está dizendo agora, nesse momento, para você: ele não te esquece de ti. Basta tão somente você crer, você clamar, você obedecer. E nós vemos ainda no texto: Deus chama, justifica, regenera, vocaciona. E ele concede dons a quem é filho. Abra a palavra, Romanos 11, 29. Romanos 11, 29 fala: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. A palavra do Senhor está falando em Romanos 11, 29, que aquilo que Ele preparou para você, Ele vai cumprir, Ele vai te dar. E Ele não vai tomar de volta, são irrevogáveis. Não só os dons, como vemos lá em 1 Coríntios capítulo 12, em Tessalonicenses também 4, em Efésios, não. Mas nós vemos também a vocação. Ele vocaciona, ele habilita para você ser um mestre na palavra, para você ser um missionário, evangelista, um pastor, presbítero, uma dirigente, um músico, um adorador por excelência. Os adoradores por excelência, o Senhor, como fala em João 4, 23, ele está à procura. Então, na conclusão, Malaquias 3,6. O Senhor, ele não muda. Abra Malaquias 3,6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Oh, que essa palavra é maravilhosa. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, declara agora para mim e para ti, assim como ele foi na antiguidade com o seu povo, e não se esqueceu dos seus filhos, hoje, em pleno século 21, 2025, ele não te esquece de ti. Ele não se esquece de mim. Ele cuida de você e ele está de braços abertos te dizendo: vem para mim, meu filho, vem para mim, minha filha. Disse Jesus em Mateus 11, 25, ele é a ressurreição e a vida. Ainda que nós venhamos a morrer, viveremos, porque ele é a ressurreição. Até o próximo canal. Até o próximo vídeo no canal A Poderosa Palavra de Deus. Um abraço.